Boa tarde a todos. Estamos aqui reunidos para mais um webinar. Desta vez vamos falar da história e cultura ciganas, dinamizados pela equipa Estudo em Casa Apoia, agora em formato web. O meu nome é Inês Ribeiro, sou aluna do 10º ano no curso de Ciências, no agrupamento de Escolas de Santo António, no Barreiro. Boa tarde, o meu nome é Beatriz, frequento o 10º ano no curso de Ciências, no mesmo agrupamento. Sejam bem-vindos ao webinar Singularidades Ciganas, Mito ou Verdade? O Dr. Francisco Azul é português, cigano, licenciado em Serviços Sociais e técnico superior do Núcleo de Apoio às Comunidades Ciganas, do Alto Comissariado para Migrações. A doutora Teresa Vieira é portuguesa cigana, licenciada em Sociologia e mediadora superior no Núcleo de Apoio às Comunidades Ciganas, do Alto Comissariado para as Migrações. Durante a apresentação, podem colocar questões na caixa de mensagens Q&A, que está na barra inferior do vosso ecrã. Essas questões serão respondidas pelos convidados após a apresentação. Passo a palavra aos oradores. Vamos então iniciar o nosso webinar Singularidades Ciganas, Mito ou Verdade? Comunidades ciganas, qual a origem? E sim, isto é uma pergunta. Sabem qual é a origem? Pedimos que levantem alguém que queira intervir. Roménia. Roménia? Indiana? Mais uma pessoa? Itália. Tivemos duas respostas erradas e uma certa. Vamos lá ver, Teresa. Então, segundo os historiadores, a origem da comunidade cigana, das pessoas ciganas, é a Índia. Okay? Quem disse Roménia e Itália estava errada. Há cerca de 1500 anos atrás, segundo os historiadores que têm feito um trabalho sobre a diáspora das pessoas ciganas, dizem-nos que a saída das pessoas da Índia, como eu vos disse, deu-se há mais ou menos 1500 anos, fruto das invasões persas comandadas por um sultão chamado Mahmud de Ghazni. O que este sultão fez foi saquear de forma sucessiva os territórios onde estas pessoas viviam e, além de saquearem, levaram estas pessoas como escravas para o seu império. Okay? Com o passar do tempo, estas pessoas escravas ciganas que estavam em cativeiro no Império Persa foram vendidas ao Império Otomano. Como vocês sabem, o Império Otomano fica ali, ou ficava entre a fronteira euroasiática, e por isso vocês veem esta aproximação das pessoas ciganas à Europa. Então, a saída da Índia dá-se por causa das invasões e estas pessoas terem se tornado escravas. Primeiramente do Império Persa e posteriormente do Império Otomano. Nesta segunda imagem, aquilo que nós temos é já a entrada das pessoas ciganas na Europa. Segundo os historiadores, o facto histórico que levou à entrada das pessoas ciganas na Europa foi o seguinte. Mehmed II, que era o imperador muçulmano na altura, tinha um objetivo de conquistar a cidade de Constantinopla. E como vocês sabem, a cidade de Constantinopla era uma cidade muito importante que fazia basicamente a transição da Ásia para a Europa. E com esta queda de Constantinopla às mãos de Mehmed II, que era um imperador muçulmano, a cidade deixou de se chamar Constantinopla e passou-se a chamar, alguém sabe? Istambul. E é Istambul até aos dias de hoje. Então a entrada das pessoas ciganas da Europa dá-se através deste facto histórico. E é a partir daqui que nós podemos falar das comunidades ciganas que existem na Europa, ok? Então vamos lá. A primeira comunidade que nós vamos falar é a comunidade cigana conhecida como Rom. Okay? Os Rom saíram, não se esqueçam, da Índia, passaram por estas localidades todas que nós fomos vendo, chegaram à Europa e fixaram-se nos Balcãs e no leste. Países como a Rússia, a Ucrânia, mais para baixo a Roménia, a Hungria, os países dos Balcãs, a Sérvia. Então, é nisto que nós temos de falar. Os Rom, Balcã e leste. Depois os ciganos Sinti, que é um outro grupo, por isso é que nós temos sempre de falar em pessoas ciganas, em comunidades ciganas, fixaram-se, os Sinti, fixaram-se na Europa Central.
países como a França, a Bélgica, a Suíça, a Alemanha, a Itália, por exemplo. O Scalon, que é um outro grupo, alguém sabe, já ouviu falar deste nome? O Scalon é o grupo português e espanhol. Por exemplo, eu e a Teresa pertencemos ao grupo Calon, ao grupo ibérico. Okay? E o grupo ibérico, o grupo Calon, segundo alguns historiadores também, entraram na Europa via Norte da África. Estão a ver aquela setinha amarela? As pessoas ciganas passaram países do Norte da África, Argélia, Marrocos, Argélia, Egito, chegaram a Marrocos, passaram para a Espanha e depois da Espanha entraram em Portugal através, também segundo os historiadores, pelo Alentejo. Muito bem. Relativamente às comunidades ciganas portuguesas, e como o Francisco disse, e bem, temos que falar no plural sempre. Porque os ciganos, que são aqui do Barreiro, são diferentes dos ciganos que são, por exemplo, no Porto, ou que são os ciganos de Bragança. Daí não podemos dizer que existe uma comunidade cigana, mas sim várias comunidades ciganas. E relativamente às comunidades ciganas portuguesas, há quanto tempo é que acham que os ciganos chegaram a Portugal? O Francisco já vos disse que foi pelo Alentejo, mas mais ou menos há quanto tempo? O que é que acham? Alguém? Sim. 7, 8 séculos? Sim? 700 anos? Vamos ver. Então, diz-nos as evidências que existem que os ciganos estão em Portugal há cerca de 500 anos atrás. Não vai muito longe daquilo que vocês disseram. Porque isto, nós temos que pensar nas comunidades ciganas como a cultura que têm é uma cultura ágrafa, que quer dizer que é uma cultura que não é escrita, que é passada de boca em boca. Logo, aquilo que nós temos sobre pessoas ciganas, temos, mas é escrito por pessoas que não são ciganas, que falam dos ciganos como o outro. E é através daí que nós conseguimos, e de vários livros que existem, dizer há quanto tempo é que os ciganos estão em Portugal. Então, a primeira evidência que nós temos, que nós saibamos que existe em Portugal, chama-se o Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende, que data de 1516. É a primeira vez que nós vimos num livro a falarem de ciganos, numa poesia que lá consta neste Cancioneiro Geral. O segundo é a Farsa das Ciganas de Gil Vicente, que data de 1521, que fez há 2 anos, mesmo 500 anos. Mas nós o que é que achamos? Isto não é que esteja escrito, mas nós consideramos o quê? Para se falar de um grupo, é porque ele já estava num sítio há mais tempo. Por isso, através das evidências, nós dizemos que é há cerca de 500 anos que os ciganos estão em Portugal. Mas acreditamos que seja há mais do que isso, porque já se falava deles. Mas os ciganos chegaram a Portugal há cerca de 500 anos atrás, mas não foram logo considerados portugueses. Isso só aconteceu em 1822, quando Dom João VI concedeu a cidadania portuguesa às pessoas ciganas que estavam em Portugal. Como podem ver, os ciganos estiveram em Portugal cerca de 300 anos sem serem considerados portugueses. E não foi só isto. Havia uma série de leis repressivas contra as comunidades ciganas em Portugal também. Por exemplo, os degredos para as galés iam para Angola, para Cabo Verde, para o Brasil. Por exemplo, retirarem os filhos e dá-los, por exemplo, para a Casa Pia. Existiam estas questões para educá-los, diziam eles. E uma lei que existiu e que teve uma consequência muito grave foi proibir de se falar a língua cigana. Vocês sabiam que existe uma língua cigana? Chama-se o romani na Europa. E os ciganos portugueses também falavam, mas foram proibidos de falá-la, porque senão tinham consequências. E então, hoje em dia, a maioria dos ciganos em Portugal não consegue falar o romani. Ainda que noutros países da Europa, por exemplo, a Roménia, que existem muitos ciganos, por exemplo, os países, sobretudo do leste, falam uma língua completa. Falam a língua do seu país e falam a língua romani, a língua da sua cultura. Em Portugal não conseguimos, porque foi proibido por lei. Mas em 1822, os ciganos foram então considerados portugueses. Relativamente ao número de ciganos em Portugal, uma coisa que acontece é que em Portugal não existem muitos estudos sobre comunidades ciganas, até porque não é possível fazer-se esses estudos, por causa da Lei de Proteção de Dados e porque nos nossos censos, que é aquilo que contabiliza quantas pessoas existem, por exemplo, em Portugal, não há uma pergunta sobre a origem étnico-racial. Mas ainda assim foi feito um estudo, em 2015, pelo Observatório das Comunidades Ciganas,
que chegou à conclusão, através de um inquérito que se fez a todos os municípios de Portugal, que existem cerca de 37 mil pessoas portuguesas ciganas. Agora vocês perguntam-me, Teresa, tu acreditas que este número está certo? Eu acredito que não, sobretudo no ano em que estamos atualmente. Mas isto é uma estimativa, porque é sobre o conhecimento que os municípios têm dos seus municípios e quem eles acham que possam ser ou não ciganos. Não é algo efetivo, é sempre uma estimativa. Nós acreditamos que seja pelo menos o dobro deste número que existe de ciganos em Portugal. Mas este é o número efetivo do estudo do OPSIG. Depois, nós focámos aqui que existem comunidades ciganas, ou seja, que existe diversidade, que não existem ciganos iguais, 2 ciganos iguais, como não existem 2 pessoas iguais. No entanto, há 3 características que são comuns às comunidades ciganas portuguesas, que são elas: o luto, o casamento e as leis de apaziguamento. Como podem ver, isto tudo que aqui vos falamos revela uma coisa que é muito importante para as comunidades ciganas, que é a família. Quer seja através do luto, quando se perde alguma pessoa da família, vivemos-lo intensamente, como qualquer outra pessoa, mas mesmo nas vestes, quando vocês veem uma pessoa cigana toda vestida de preto, vocês inclusive têm uma mediadora que está a ultrapassar um luto e conhecem-na toda sempre vestida de preto. Porquê? Porque ela está a viver um luto e é vivido intensamente, por causa da importância da família. O casamento também é muito importante para as comunidades ciganas, primeiramente porque representa, acima de tudo, a proteção, porque a família significa proteção para as comunidades ciganas. Como vos falei, quando falei do ponto 2 das leis repressivas, como é que as pessoas se protegiam? Tendo a família. Era quem dava essa proteção. E depois as leis de apaziguamento, que surgiu também pelo facto de, muitas vezes, quando havia conflitos entre pessoas ciganas, a lei portuguesa não dava muita atenção. Havia muito aquela questão de são ciganos, eles devem entender-se. E então surgiu esta questão do homem de lei, que quando existissem problemas entre comunidades ciganas, entre famílias ciganas, entre pessoas ciganas, esta pessoa pudesse ajudar na resolução dos mesmos. Não definia nada, mas ajudava na resolução dos mesmos. E então criou-se assim estas 3 características que são comuns às comunidades ciganas de norte a sul do país. Vamos então à próxima. A próxima questão tem a ver com personalidades ciganas. Tenho aqui uma menina a dizer assim: mas quem é aquele, o Charlie? Conhecem? Charlie Chaplin? Teresa? Se puderes... Desculpa. Charlie Chaplin, um ator britânico, considerado por muitos o pai do cinema, ok? Eu costumo dizer isto a brincar, mas não é brincadeira nenhuma. Temos que agradecer provavelmente ao Charlie Chaplin por hoje existir, por exemplo, o Netflix ou o que quer que seja. Okay. E então, nós trazemos estas personalidades ciganas porque é importante demonstrar que também existiram pessoas ciganas no mundo que ajudaram em alguma coisa, efetivamente. E o Charlie Chaplin, aqui no entretenimento. Sabiam? O Charlie Chaplin era cigano? Ok. E esta pessoa aqui em baixo, conhecem? Sabem quem é? Conheço a série. Conhece a série. Podes passar a Teresa. Vamos para lá. Antes de irmos ali, vamos lá acima, peço desculpa. E aquela pessoa ali, conhecem? Não. Carlos Miguel está lá escrito. Sim. O Dr. Carlos Miguel é um advogado português cigano. Ele foi, durante 12 anos, presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras. Okay? E hoje em dia é secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território. Okay? Depois aqui sim, voltamos aqui a Nairobi, okay? Da Casa de Papel, uma atriz muito, muito conhecida internacionalmente por causa da série A Casa de Papel, mas o nome verdadeiro da Nairobi é Alba Flores. Sabiam que também ela era cigana? A Alba Flores descende diretamente de uma família de artistas espanhóis, okay? Por exemplo, a avó da Alba era a famosíssima Lola Flores, uma artista conhecida em todo o mundo, ok? Atua, por exemplo, na Broadway, em Hollywood, uma pessoa muito, muito conhecida. E, portanto, a Alba Flores, também aqui uma personalidade cigana, porque acho que é importante nós transmitirmos estas informações. E depois ali uma figura, creio eu, super desconhecida de todos nós. Quem é aquele? Ok. Ricardo Quaresma, um jogador de futebol profissional. Foi várias vezes campeão nacional pelo Futebol Clube do Porto
E acredito eu que o maior feito do Quaresma, mas também do futebol profissional em Portugal, foi campeão europeu em 2016 em França pela nossa seleção. Portanto, trazemos aqui estas 4 personalidades, mas poderíamos trazer outras mais. Okay? Aconteceu em 1971, em Londres, o primeiro Congresso Mundial Romani. Agora vocês perguntam, mas porquê é que vocês nos trazem este tema aqui? Porque foi neste congresso que se criaram 3 grandes marcos para as comunidades ciganas no mundo. Primeiramente, a criação de uma bandeira. Alguém conhecia esta bandeira? Esta é a bandeira cigana, que foi criada neste primeiro Congresso Mundial Romani em Londres. Esta bandeira foi criada pelas pessoas, porque neste primeiro congresso estavam ciganos de vários pontos do mundo, incluindo a Espanha, Portugal também. Crê-se que estivesse lá alguma pessoa cigana portuguesa. E então eles reuniram para tentar falar sobre questões relacionadas com as comunidades ciganas. Isto foi um pós-guerra, como podem ver, e então eles decidiram falar sobre marcos importantes que pudessem existir para as comunidades ciganas, que não existiam até então. Criou-se então a bandeira. A bandeira significa nas suas cores o azul, o céu, o verde, a terra, e esta roda que aqui figura no meio, eles pensaram, nós temos que ter um marco no meio da nossa bandeira. Todas as bandeiras têm um marco no meio. E houve quem dissesse, vamos pôr uma fogueira. E eles disseram, não, uma fogueira não. Nós não vimos da Índia. E os outros disseram, sim. Então vamos buscar qualquer coisa à bandeira indiana. E foram buscar esta roda, que na bandeira indiana, é o Ashoka Chakra, tem um significado, e na bandeira indiana tem 24 ares, aqui tem 16, significa movimento imprescindível à vida, estagnação, que é igual à morte. Aqui optou-se por fazer com 16 ares, porquê? Para também fazer lembrar a roda de uma carroça, porque durante muito tempo as comunidades ciganas foram nómadas, muitas vezes forçadas, e o seu modo de deslocação era uma carroça. E assim esta roda significa estas duas coisas. A cor vermelha, há 2 versões que se dizem. Primeiramente, há quem diga que significa o sangue derramado durante a Segunda Guerra Mundial. Porque, não sei se sabem, um dos públicos mais afetados pela Segunda Guerra Mundial, pelo regime nazi, além dos judeus que tanto falamos, foi também as comunidades ciganas. Durante essa época, mais de 500 mil ciganos morreram durante a Segunda Guerra Mundial. Então, há quem diga que esta cor vermelha significa isso, um lembrar das vítimas, e há quem diga que seja um sinal de boa sorte. É aqui 2 opostos. Além da bandeira, foi criado também o hino cigano, que se chama Djelem Djelem. E atenção, isto que eu vos estou a dizer é a língua romani. Djelem Djelem significa caminhei, caminhei, na língua cigana, no romani. Temos aqui a versão original e temos aqui a versão traduzida para português. Não sei se há a possibilidade de passarmos o vídeo, era interessante. Foi gravado em Portugal, em Torres Vedras. Com uma comunidade cigana de Torres Vedras e com uma associação que trabalha com as questões da música. Esta é então uma das versões do hino, cigano cantado. Decidimos pôr esta versão porque é uma versão feita em Portugal, por pessoas com ciganos portugueses e torna-se mais interessante. Na sua versão original, o hino foi escrito por Žarko Jovanović, que foi uma pessoa cigana que esteve em campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial e que fez esta letra muito naquilo que foi a sua vivência também e daquilo que ele considerava ser a vivência das comunidades ciganas na época. Então ele fala um bocadinho da perseguição,
fala um pouco também da sua família que foi assassinada, mas também tem aqui uma mensagem de esperança e de continuação, que é a tal a renovação da vida. O continuar é a vida, o parar é a morte. Então ele diz no fim: levantem-se, Roma, já vou explicar o que é Roma, agora é hora, venham comigo, Roma do mundo todo, rostos escuros e olhos escuros, sejam como uvas escuras, ó Roma, ó jovens Roma. Este foi então o segundo marco que foi criado no primeiro Congresso Mundial Romani, que é então o hino. O terceiro marco, cá está, foi esta, Roma. Não é a cidade italiana, também é. Mas neste caso, nesta reunião que tiveram, estas pessoas perceberam que associado ao nome cigano, ou a todas as versões de cigano que existe, como gypsy, como ritano, todos esses nomes, está uma conotação muito negativa associada. Então eles pensaram, se é no nome que está esta questão, vamos tentar alterar o nome. E então, hoje, a nível europeu, as comunidades ciganas são conhecidas como comunidades Roma. E Roma porquê? Porque Roma, na língua cigana, no tal romani, significa humano ou homem. E então acharam que era esta a palavra indicada para as pessoas ciganas, porque até então tinha havido uma grande desumanização relativamente a este povo. E foi assim que foram criados estes três grandes marcos: bandeira cigana, hino cigano e palavra Roma, em detrimento das outras variantes. Agora, esta Só é antes de terminarmos, Teresa, volta desculpa. atrás. E em que dia é que aconteceu este Congresso Mundial Romani? Sabem? Dia 8 de abril de 1971. O que é que se comemora desde este ano, desde este dia até ao dia de hoje? Qual é o dia em que se comemora? O dia 8 de abril. O Dia Internacional das Pessoas Ciganas. Ou seja, este marco foi importante por tudo aquilo que a Teresa teve a dizer, mas porque também a partir deste dia, até aos dias de hoje, o dia 8 de abril, ao Dia Internacional das Pessoas Ciganas. Já agora, acrescento também que existe um Dia Nacional das Pessoas Ciganas, que todos nós temos que comemorar, porque as comunidades ciganas fazem parte da nossa sociedade, que é o dia 24 de junho. Dia 24 de junho comemora-se o Dia Nacional das Pessoas Ciganas, dia 8 de abril o Dia Internacional das Pessoas Ciganas. E terminamos com um provérbio cigano, que o Francisco... Sim, este provérbio cigano, há vários, mas este é um dos nossos prediletos. E então eu costumo dizer isto, que aproveito este provérbio para dizer que este foi um pequeno excerto daquilo que nós temos. Esperamos que tenham gostado e que isto seja o início da mais bela fogueira, como o provérbio diz, começa com os mais pequenos ramos. E, portanto, esperamos que esta conversa que tivemos convosco possa acender dentro de vós alguma coisa em relação às pessoas ciganas. E se necessitarem de alguma ajuda, algum apoio, tem aqui o nosso contacto, nasci@acm.gov.pt. Muito obrigado. E estamos disponíveis para a questão. Agradecemos ao Dr. Francisco Azul e à Dra. Teresa Vieira a sua partilha. E a partir de agora, os oradores estão disponíveis para responder às vossas questões. Já recebemos várias questões. A primeira pergunta é: porquê é que os ciganos andam todos juntos? Pronto, como tentámos transmitir durante a formação, durante a exposição, a família é muito importante para as comunidades ciganas, porque durante muito tempo foi aquilo que permitiu que os ciganos se sentissem protegidos, porque era a única verdade que tinham. A única verdade que tinham era a sua família. E isto foi passado de geração em geração. E até hoje, o que acontece a um membro da família, acontece aos outros também. Por exemplo, vamos dar o exemplo que é muito falado das questões dos hospitais. Quando um cigano está internado, ou um homem ou uma mulher, muitas pessoas vão lá para a porta e muita gente pensa: os ciganos vão para lá para ameaçar, para conseguir o que querem. Não, não é nada disso. O que se quer passar com esta prática é que a outra pessoa que está lá não está sozinha. Tem a sua família a acompanhar, tem o seu amigo a acompanhar, está cá fora. E não é só quem está internado. É, por exemplo, se for uma pessoa casada, a mulher está cá fora, mas não está sozinha. Se acontecer o pior, nós estamos contigo, nós agarramos se tu caíres. E é essa a ideia do andar junto. Não é de forma alguma para prejudicar quem quer que seja, é sim para passar a ideia de que o outro não está sozinho.
temos mais uma pergunta. É verdade que os ciganos se vestem sempre de preto? Não. A verdade é que o luto e o vestir-se de preto é uma fase da vida. E acontece quando? Quando uma pessoa da nossa família falece, ok? E só aí é que a pessoa cigana está vestida de luto. Caso contrário, não veste as vestes de luto, veste umas vestes normais. Como eu, por exemplo, eu e a Teresa estamos aqui agora, ok? Só quando falece alguma pessoa da nossa família é que nos vestimos de luto. Agora não temos tempo para abordar estas questões, mas dentro da própria comunidade cigana depois existem vários tipos de lutos, ok? Dependendo do grau da pessoa do grau familiar da pessoa que nos faleceu. Mas, e só para terminar, é importante também passar a ideia de que esta questão do luto não é uma questão que nós dizemos que é só da comunidade cigana, ou seja, esta questão do luto é uma tradição, diria eu, portuguesa ou ibérica, que os ciganos assimilaram dos portugueses em geral e que ainda hoje as pessoas ciganas a mantêm e os portugueses, na generalidade, não. Mas o luto não é uma tradição inicialmente cigana, foi algo que as pessoas ciganas assimilaram e tornaram-na sua. Ok? Não sei, Teresa, se quiseres acrescentar aqui alguma coisa. Obrigada. Ainda outra pergunta. É verdade que os casamentos ciganos duram vários dias? Depende da época que estamos a falar. Até há poucos anos atrás, sim. A tradição era que os casamentos durassem pelo menos 3 dias, onde se fazia muita festa. Não era para toda a gente durante os 3 dias, primeiramente para os convidados todos, o segundo dia mais para a família chegada e o terceiro ainda menos pessoas. Atualmente, com as mudanças de vivências, porque temos que pensar que antigamente muitas comunidades ciganas não tinham casa. E então podiam deslocar-se e dormir em qualquer lado, que não lhes fazia diferença. Atualmente não. Há muita gente que já tem a sua casa, tem o seu conforto e não estão para abdicar disso mais do que um dia estar a dormir fora de casa numa carrinha, como se dormia antigamente, para estar 3 dias num casamento, e mesmo em questões laborais. Antigamente a maioria dos ciganos vendia nas feiras e eram patrões de si próprios e conseguiam abdicar de 3 dias se fosse preciso de trabalho. Hoje em dia não, há muitas pessoas ciganas a trabalhar por conta de outrem, a ter outro tipo de trabalhos que não podem abdicar de mais do que um dia do seu trabalho. E então, atualmente, em algumas comunidades, e aqui volto a frisar que existem comunidades dispares, a maioria dos ciganos vive só um dia de casamento. Um dia inteiro, sol a sol, como nós costumamos dizer, mas atualmente a prática é ser apenas um dia. Obrigada. Eu tenho uma pergunta para o Dr. Francisco. O senhor frequentou a nossa escola e cresceu com ela, o agrupamento de escolas de Santo António, e eu queria perguntar se sentiu que a escola teve um papel importante na sua inclusão e no seu crescimento como pessoa. Sem dúvida. Eu costumo dizer que a escola era e continua a ser a minha segunda casa. Eu costumo dizer sempre isto: a escola, para mim, e o que mais me marcou nesta escola não foi a matéria dada em si, que eu costumo dizer, eu já não sei os reis de Portugal de cor, mas o que é que me ficou? Ficou-me a diretora da escola, ficou-me os professores de educação física, os professores de português que me ajudaram nos exames para aceder à faculdade. O que me ficou foi isto, não é? E, portanto, a escola, sem dúvida, foi importante para mim, porque olhou e percebeu que a minha vivência era diferente da maioria dos alunos e, sem perder nunca a minha identidade, tentámos aqui enquadrar, e isso acho que foi, sem dúvida nenhuma, uma mais-valia para a minha continuidade nos estudos aqui nesta escola. Para a doutora Teresa também tenho uma questão, porque a sua mãe é mediadora na nossa escola, no agrupamento de escolas de Santo António, e acha que a sua mãe tem um papel importante na inclusão e a mediar, e faz um papel importante na nossa escola e não só na sociedade em geral? Sim, claro que sim. Acho que a mediação escolar é indispensável atualmente no que toca às comunidades ciganas, porque temos que perceber que o ponto de partida é outro. E o ponto de partida, ao ser outro, são necessárias outras apostas. E a mediação é uma ótima aposta. Primeiramente, pela pessoa que representa dentro de uma escola. Porque uma mediadora cigana, ou um mediador cigano dentro de uma escola, representa uma pessoa de poder cigana dentro da escola. Quando digo uma pessoa de poder, é uma pessoa adulta.
Porque as crianças ciganas e jovens ciganos, naquilo que foi a sua primeira socialização, que é a família, não tiveram assim tanto contato com pessoas não ciganas que tivessem poder sobre elas. E chegam à escola, a sua realidade é a oposta. Todas as pessoas não são ciganas, e todas adultas, e todas têm poder sobre ela. E a mediadora tem essa representatividade dentro da escola. É uma pessoa cigana adulta dentro da escola. Depois o trabalho que desenvolve, que é um trabalho sobretudo de diálogo entre partes que são um todo. E então acaba por ser muito facilitador a todos os intervenientes, quer em contexto escolar, quer em contexto familiar, quer mesmo para o aluno em si. E então, de todas as formas, eu acho que é sempre uma mais-valia, e a Escola de Santo António tem sido aqui sempre um bom exemplo neste contexto, porque tem sempre apostado na mediação, em contexto escolar, de pessoas ciganas. Ok, muito obrigada. Alguém tem outras perguntas? Eu tinha duas. A primeira, eu queria perguntar se vocês ainda sentem muito, acho que preconceito na área do trabalho em si. Quando vão para uma entrevista de emprego, se sentem, as pessoas olham para o lado ou ficam, não vou contratá-lo porque depois ele desiste no primeiro dia ou algo assim. Se ainda sentem muito, e em comparação com estes anos de trabalho que vocês têm tido, se tem melhorado pouco, mas tem, ou se viram uma mudança meio drástica. Não drástica, mas que se foi. Podemos responder os dois. Sim. Até. Eu, no meu caso, nunca, no meio do trabalho, só trabalhei no ACM. Eu, primeiramente, comecei a trabalhar a part-time no ACM, no Alto Comissariado para as Migrações, e depois passei a tempo inteiro. E, portanto, a minha experiência no âmbito do trabalho, que foi só com o Alto Comissariado para as Migrações, felizmente, não tive esse tipo de problemas. Dou-me bem com todos os colegas todos eles sabem que eu sou cigano, também não dá para esconder muito lá no Alto Comissariado, trabalho no núcleo para as comunidades ciganas, mas acho que aqui é importante salientar que no âmbito do trabalho, e aqui falando da minha organização, que é o Alto Comissariado para as Migrações, a percepção que têm, e acho que posso falar por mim e pela Teresa, das nossas diferenciações enquanto ciganos. E eu digo isto de diferenciações porquê? Porque muitas das vezes nós não desempenhamos, toda a gente desempenha vários papéis, não é? Mas eu, enquanto português e enquanto cigano, desempenho outro tipo de papéis na minha família. E por vezes, e isto eu agradeço muito ao ACM perceber estas ideias, por vezes não conseguimos estar tão presentes, digamos assim, entre aspas, em algumas coisas como gostaríamos, porque depois a nossa família também necessita de nós. E trabalhar num instituto que tem esta percepção, com pessoas que têm esta percepção, sem sombra de dúvidas que é uma mais-valia, não só para a nossa inclusão, mas também para darmos o exemplo às outras pessoas e às outras organizações. A Teresa, não sei se... Sim, gostava de dar aqui uma vertente mais macro, portanto não podemos Sim. falar só dos nossos exemplos, porque nós somos os privilegiados nesta questão. Falando em regra geral, sim, existe muito preconceito no que toca ao acesso ao mercado de trabalho para as comunidades ciganas, e é algo que está muito patente atualmente ainda no nosso país. É sobretudo no acesso ao emprego e no acesso ao arrendamento de imóveis. É uma questão que nós temos visto com estas questões políticas também, que têm crescido. Temos visto crescer também esta questão do preconceito livre. Antigamente não quer dizer que não existisse, mas agora é mais livre e mais fácil de acontecer. E então não tem sido algo que nós que estejamos a ver melhorias atualmente. Não posso dizer porque não é. Mas aqui, e pensando numa solução para a questão, é a educação. Porque se houver educação por parte das comunidades ciganas, se tiverem tudo como os outros têm, aí sim podemos lutar pelos nossos direitos e dizer não me quiseram naquele trabalho porque eu sou cigano. E é aí que está também a questão. Acho que concordo com tudo que a Teresa está a dizer, mas também sensibilização para as pessoas, por exemplo, os empresários, as instituições que podem receber estas pessoas, não é? Mas que às vezes há falta de conhecimento, e acho que estarmos aqui todos hoje, por exemplo, a falar de comunidades ciganas aqui numa escola, podia ser feito perfeitamente em algumas instituições, em alguns locais, porque às vezes é a ideia errada
que nós temos da pessoa cigana. Só quando conhecemos é que começamos a desmistificar. E como é óbvio, aquilo que a Teresa estava a dizer na área do trabalho, é muito isso que acontece. Inclusive, há algumas pessoas ciganas que têm os seus trabalhos e que infelizmente, e digo isto infelizmente porque é triste, têm que se esconder a sua identidade cultural. E quando é isso que não deve acontecer, e é para isso que nós trabalhamos. Não sei se respondemos. Obrigado. A minha segunda é só por curiosidade, mas o luto cigano é para quanto tempo é que dura? Se é para o resto da vida ou se varia de local para local, como estavam a falar das diferentes comunidades, mas era só essa curiosidade que eu tinha que saber. É muito boa essa questão. Pronto, isto depende do luto que se está a viver. Existem vários tipos de luto. Temos os lutos, nós costumamos dizer isto, temos duas caixinhas, os lutos pesados e os lutos mais leves. Dentro dos lutos pesados, há vários tempos de luto de acordo com a pessoa que nos falece. Se for, por exemplo, o luto de viuvez, é para a vida toda. E o luto de filhos também é aquilo que se espera que seja para a vida toda. Se for luto por pais, mães ou irmãos, dura entre 2 a 3 anos. Algumas comunidades fazem menos, fazem 1 ano, 1 ano e meio. Se for lutos mais leves, e quando nestes lutos mais pesados, altera-se mesmo a roupa, como aquela que vocês veem, as mulheres com os lenços, saias compridas, blusas de manga comprida, meias, sapatos fechados, os homens com as barbas, com o chapéu, isto nos lutos pesados. Nos lutos mais leves já não se altera para este estilo de roupa, muda-se sim só a cor. Imaginem, eu estou vestida de calça de ganga e de camisa, vestia só uma camisa preta, ou uma camisola preta, e aí esses lutos mais leves são por primos, tios, amigos mais chegados, avós, e duram entre 3, 6 meses a 1 ano, Mas depende depois da relação que temos que se tenha com a pessoa. com a pessoa. Exatamente. Mais alguém tem alguma questão? Quer colocar? Aquela menina acho que estava assim. Ok. Então, as questões que não foram respondidas terão mais tarde uma resposta que ficará disponível na página do Estudo em Casa Apoia, assim como a gravação deste webinar. O link da página já foi colocado no bate-papo. Estamos a acabar e, em nome de toda a equipa, agradecemos a participação dos convidados e de todos os que estiveram a assistir. Esperamos que este webinar tenha contribuído para que todos ficassem a saber mais sobre esta temática. Contamos com todos no próximo webinar, que será no dia 22 deste mês, à mesma hora. Obrigada e até lá.